Fala pessoal, a gente vai falar um pouquinho a respeito, na aula de hoje, a respeito da conservação de energia. Nós vamos fazer um experimento com um carrinho. A gente vai soltar ele em uma certa altura e ver se a gente consegue estimar qual que é a velocidade na parte plana. Lógico que aqui tem um certo atrito e depois a gente vai calcular qual que é a perda dessa energia. Mas primeira coisa, vamos fazer a medição de tudo que a gente tem aqui. A gente vai fazer com esse carrinho aqui e a rampa. Primeira coisa, a gente tem que calcular qual que é a altura da nossa rampa. Então, ó, calculando a altura, aqui, para mim está dando aproximadamente 20 centímetros. Então, 20 centímetros e a parte plana eu vou considerar daqui até o final. Então, da parte plana, a gente vai ter que vai ser da parte plana, que é lá de trás até aqui na frente, 1,5 metro, 150 centímetros. E pessoal, está bem aproximado o valor por causa do comprimento da mesa. Então o primeiro experimento que a gente vai fazer, soltar o carrinho lá de cima e vamos ver o que vai acontecer. Ó. Soltando dessa altura aqui. Pode ver que o carrinho quase não chegou no final. Por que quase não chegou no final? Porque tem uma certa perda, tem um certo atrito aqui na nossa trajetória. E pessoal, vou repetir o processo para a gente ver o que vai acontecer. Se o ensaio vai continuar a mesma coisa. Ó, soltei lá da altura que a gente tem, soltei e ele quase para. Se eu quero calcular qual que é a velocidade média que a gente tem, que é a distância desse ponto até esse ponto, dividido pela variação do tempo. Então, se a gente pegar no vídeo e fazer a variação do tempo, a gente consegue fazer pela distância, que é 1,5 metro da parte plana, a gente consegue calcular qual que é a velocidade média. E isso a gente também consegue calcular em função da nossa energia, que a gente coloca, que é a energia mecânica. Energia mecânica, energia potencial mais energia cinética, ou energia cinética mais energia potencial. E pessoal, com o carrinho, se eu estiver aqui no ponto mais alto e eu estiver segurando ele aqui, ó, paradinho, está em repouso, não tem energia cinética. Por que não tem energia cinética? Porque não tem movimento. E energia cinética é relacionada à energia de movimento. Então, energia mecânica nesse ponto vai ser só energia potencial gravitacional. Aí, na hora que eu soltar o carrinho, na parte plana, a gente vai ter que vai ser só energia cinética, porque não tem mais altura. A altura é só lá em cima. Então a gente pode calcular a energia potencial aqui de cima, a energia potencial gravitacional, igual a energia cinética aqui de baixo. E fazendo igualando os dois, a gente não precisa nem da massa, porque a gente tem que energia potencial gravitacional é o mgh, massa vezes a gravidade vezes a altura. Enquanto que a energia cinética, que é a energia de movimento, nós temos que vai ser o mv² sobre 2. Como a gente vai igualar uma com a outra, massa corta com massa, e a gente consegue achar qual que é a velocidade do carrinho aqui embaixo. Agora, pessoal, nós vamos tirar o carrinho e nós vamos usar uma bolinha, uma esfera. Essa esfera metálica, na hora que a gente soltar lá em cima, é praticamente sem atrito. Porque ela é uma esfera e não vai ter quase atrito nenhum no decorrer do projeto, da trajetória. Então, o que a gente pode fazer agora? Vamos testar e depois a gente vai testar para saber qual que é a perda da energia que vai ter no caminho todo com o carrinho e com a esfera. Então, ó, soltando a esfera aqui de cima, talvez não dê para ver muito claro. Ó, soltando aqui de cima. Quase não tem atrito. Pessoal, vou repetir o processo da bolinha esfera. A gente vai colocar lá em cima e vamos calcular qual que é a velocidade média. A velocidade média desse ponto até esse ponto. Aí a gente tem a distância, que a gente mediu que é 1,5 metro ou 150 centímetros. E a gente pode medir o tempo que leva de um lado para o outro, aí no nosso vídeo, para a gente poder calcular aí a energia potencial gravitacional com a energia cinética, que é a energia de baixo. Lembrando que a energia é conservativa, então a energia que nós temos em cima é igual à energia que nós temos embaixo. Então olha só, vamos soltar lá mais uma vez. Soltando. Ah, tá. A gente percebe que a esfera ela vai muito mais rápido do que o carrinho, porque ela tem muito menos perda, tem menos atrito. Então se a gente soltar, ó, o carrinho quase soltou aqui, ó. Quase não foi. Pessoal, o carrinho
acabou caindo no chão e dobrou a rodinha. Como dobrou a rodinha, a gente não vai mais conseguir usar esse carrinho aqui para fazer o experimento. Eu vou trocar o carrinho. Pessoal, agora eu vou usar esse outro carrinho, o amarelinho. Nós vamos repetir o processo e depois para a gente poder medir a energia que é perdida no caminho. Porque esse carrinho aqui ele caiu no chão e dobrou a rodinha. Com isso ele aumenta o atrito que tem lá dentro. Então vamos fazer com o amarelinho. Se a gente fizer com o amarelinho, olha lá. Soltando. Então dá para a gente calcular qual que é a velocidade, também velocidade média, tanto pela energia quanto pela variação do tempo e da distância. Pessoal, agora nós vamos medir a altura que o carrinho vai chegar lá do outro lado. Porque se a gente tem a altura que sai desse lado e a altura que chega, pela comparação da energia, o quanto variou de energia, se ele subir um pouquinho menos do que ele saiu de lá, significa que essa diferença de altura é a energia que foi gasta aqui no nosso percurso. Aí foi uma energia dissipada, uma energia que foi gasta no atrito. Então, ó, primeiro a gente vai fazer com o carrinho amarelo e depois a gente vai fazer com a esfera para a gente comparar os dois. Fazendo com o carrinho amarelo primeiro, soltando aqui de cima, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele foi quase na metade. Isso significa que essa diferença de altura que teve aqui foi o tanto de energia que ele teve de perda no meio do caminho. Agora, se a gente pegar, por exemplo, a esfera, vamos ver até onde que ela vai do outro lado. Pode ver que foi mais ou menos na mesma altura. Vou repetir o processo, que ela deu uma esbarradinha ali. Então vou juntar só um pouquinho aqui e vamos tentar de novo. Olha só, soltando aqui. Olha lá, ó. Subiu bastante, né? Então a gente viu que subiu até mais ou menos aqui. Então dá pra gente medir e ver quanto que ela gastou de energia. Vou soltar mais uma vez. Ó, a bolinha até saiu do percurso. Pessoal, vou repetir o mesmo ensaio, só que agora aproximado para a gente comparar aqui a altura que o carrinho vai subir. Então primeiro eu vou fazer com o carrinho amarelo. Soltando o carrinho amarelo. Olha lá até onde que ele vem. Ele vem até mais ou menos aqui, ó. Se a gente for perceber. Se eu soltar desse lado para o outro lado, também deu praticamente a mesma coisa. Eu vou soltar esse carrinho aqui que a gente tem, que amassou a rodinha para a gente ver. Provavelmente ele vai subir menos, porque ele teve ali a rodinha amassada, então teve um certo atrito. Então subiu até mais ou menos aqui, ó, se a gente for ver. E pessoal, claro que não poderia faltar os dois carrinhos ao mesmo tempo, que também é uma matéria lá na física que a gente estuda, que é a quantidade de movimento. Então vamos soltar os dois carrinhos ao mesmo tempo e vamos ver o que acontece. Olha lá, soltando, ó, mais ou menos da mesma altura, a gente tem a quantidade de movimento dos dois carrinhos. Vamos fazer de novo. Soltando os dois carrinhos. Olha lá. Agora eu pergunto para vocês, qual é o carrinho que tem maior massa? Fica aí essa pergunta para vocês. E pessoal, bora fazer os exercícios agora na pontinha, na mão. Bora lá!